Capítulo 7. A história do cajado. Clérigos estranhos. Sensações tenebrosas. As densas florestas do Vale de Solace eram uma massa verde de vida vibrante. Embaixo do denso telhado das copadeiras florescia o cardo e também um outro arbusto chamado moro verde. O chão era forrado com um incômodo cipó. Nestes era preciso pisar com muito cuidado, senão eles se enrolavam de repente no calcanhar da vítima indefesa, prendendo-a até ela ser devorada por um dos muitos animais predadores que perambulam pelo vale, fornecendo dessa forma ao cipó aquilo que ele precisa para viver: sangue. Foi preciso mais de 1 hora quebrando e cortando a vegetação para chegar à estrada de Raven. Todos eles estavam arranhados, cortados e cansados, e o longo trecho de terra com boa pavimentação que levava os viajantes para Raven era uma visão bem-vinda. Foi somente quando pararam próximos da estrada que eles perceberam que não se ouvia nenhum som. Uma quietude caiu sobre a terra, como se todas as criaturas estivessem prendendo a respiração, esperando. Agora eles tinham chegado à estrada. Ninguém estava particularmente ansioso em deixar a proteção da vegetação para trás. "Você acha que é seguro?" Caramon perguntou, espiando através dos arbustos. "Seguro ou não, é o caminho que nós temos que seguir", Tannis comentou. "A menos que você seja capaz de voar ou queira voltar para a floresta. Gastamos 1 hora para viajar algumas centenas de metros. Nessa velocidade, nós chegaremos à encruzilhada na semana que vem." O homem-zarrão ficou vermelho de vergonha. "Eu não quis dizer..." "Desculpe", Tannis suspirou. Ele também deu uma olhada na estrada. As grandes copadeiras formavam um corredor escuro na luz cinza. "Não gosto disso nem um pouquinho a mais que você. Devemos nos separar ou ficar juntos?" Sturm interrompeu o que ele considerou conversa fiada com uma questão de natureza prática. "Nós ficaremos juntos", Tannis respondeu. Então, depois de um segundo, ele completou. "Mesmo assim, alguém devia fazer um reconhecimento do terreno." "Eu irei, Tannis." Taz apresentou-se como voluntário, surgindo do meio da vegetação debaixo do cotovelo de Tannis. Ninguém jamais suspeitaria de um Kender viajando sozinho. Tannis franziu a testa. Taz estava certo. Ninguém suspeitaria dele. Todos os Kenders sentiam um impulso irresistível para viajar e viajavam por toda Krynn em busca de aventura. Mas Taz tinha o hábito desconcertante de esquecer sua missão e ficar divagando se algo mais interessante chamasse sua atenção. "Muito bem", Tannis disse finalmente. "Mas lembre-se, Tazlehoff Pés Ligeiros, mantenha seus olhos abertos e fique alerta. Nada de sair da estrada e, acima de tudo," Tannis olhou nos olhos do Kender de forma enérgica, "mantenha suas mãos longe dos pertences dos outros. A menos que eles sejam padeiros", Caramon completou. Taz riu, abriu caminho através dos poucos metros de vegetação que faltavam e começou a caminhar estrada abaixo, seu cajado Rupak abrindo buracos na lama, suas bolsas sacolejando para cima e para baixo à medida que ele andava. Eles ouviram sua voz aumentar numa canção de passeio dos Kenders. "Seu único amor é um veleiro, que ancora em nosso porto. Nós levantamos as velas, equipamos o convés, nós deixamos as vigias brilhando. E sim, nosso farol brilha por ele. E sim, nossas praias são quentes. Quando cai a tormenta, nós o guiamos até o porto, qualquer porto. Os marinheiros ficam em fila e o contemplam do cais, sedentos como um anão por um monte de ouro, ou os centauros por vinho barato. Pois todos os marinheiros o amam e correm em bando para onde ele está ancorado. Todo homem com a esperança de poder ir a bordo com a tripulação." Tannis, mostrando sua aprovação com um sorriso, deixou passar alguns minutos depois de ouvir o último verso da canção de Taz antes de partirem. Finalmente, eles entraram na estrada com tanto medo quanto uma turma de atores inexperientes enfrentando uma audiência hostil. Parecia que todos os olhos de Krynn estavam voltados para eles. A sombra escura sobre as folhas coloridas como chamas tornava impossível ver qualquer coisa dentro da mata, mesmo que ela estivesse apenas a alguns metros da estrada. Sturm caminhava sozinho na frente do grupo, completamente em silêncio. Tannis sabia que, apesar de ter a cabeça erguida por uma questão de orgulho, o cavaleiro caminhava pesadamente dentro de sua própria escuridão. Caramon e Raistlin iam atrás. Tannis manteve seus olhos no mago, preocupado com sua capacidade de acompanhar os outros. Raistlin tinha tido alguma dificuldade para atravessar a mata, mas agora estava indo bem. Ele se apoiava no cajado com uma mão e segurava o livro aberto com a outra.
Primeiro, Tannis ficou imaginando o que é que o mago estava estudando. Depois ele percebeu que era um livro de magia. É a maldição dos magos, o fato deles terem que estudar constantemente e memorizar suas magias todos os dias. As palavras da mágica se incendeiam na mente, depois bruxeleiam e se apagam quando a mágica é feita. Cada magia esgota um pouco da energia física e mental do mágico, até ele ficar completamente exausto e ter de descansar antes de ser capaz de usar sua mágica novamente. Flint caminhava ao lado de Caramon. Os dois começaram a discutir tranquilamente sobre o acidente de barco de 10 anos atrás. Tentando pegar um peixe com suas mãos nuas, Flint grunhiu irritado. Tannis vinha por último, caminhando próximo ao Homem das Planícies. Ele voltou sua atenção para a lua dourada. Vendo-a sob a luz cinza debaixo das árvores, ele notou linhas em volta de seus olhos que faziam com que ela parecesse mais velha do que seus 29 anos. Nossas vidas não têm sido fáceis, Lua Dourada lhe confidenciou enquanto eles caminhavam. Vendaval e eu nos amamos há muitos anos, mas a lei do meu povo diz que um guerreiro que quer se casar com a filha do líder tem de realizar um grande feito para provar que é digno dela. Foi pior conosco. A família de Vendaval foi expulsa da tribo anos atrás por se recusar a adorar nossos ancestrais. O avô dele acreditava em deuses antigos que tinham existido antes do cataclismo, embora ele fosse capaz de encontrar pouca evidência da existência deles em Krynn. Meu pai tinha decidido que eu não deveria me casar com alguém tão abaixo do meu nível. Ele enviou Vendaval numa missão impossível: encontrar algum objeto com propriedades sagradas que provaria a existência desses deuses antigos. É claro que meu pai não acreditava que tal objeto existisse. Ele esperava que Vendaval morresse ou que eu viesse a amar outro homem. Ela olhou para o alto guerreiro que caminhava ao seu lado e sorriu, mas o rosto dele era impenetrável, os olhos fixos na distância. O sorriso dela desapareceu. Suspirando, ela continuou sua história, falando suavemente, mais para si mesmo do que para Tannis. Vendaval ficou longe durante muitos anos e minha vida se tornou vazia. Algumas vezes eu pensei que meu coração ia morrer. Então, exatamente uma semana atrás, ele retornou. Ele estava meio morto, falava coisas sem sentido e tinha uma febre muito alta. Ele chegou ao acampamento cambaleando e caiu a meus pés. A pele dele parecia estar queimando. Em sua mão ele segurava o cajado. Nós tivemos que abrir seus dedos para soltá-lo. Mesmo inconsciente, ele não o largava. Delirando por causa da febre, ele falava de um lugar escuro, uma cidade destruída, na qual a morte tinha asas negras. Então, quando ele tinha quase enlouquecido de medo e horror, e os seus servos tiveram que amarrar seus braços na cama, ele se lembrou de uma mulher vestida com uma luz azul. Ela apareceu para ele num lugar escuro, ele disse, curou-o e deu-lhe o cajado. Quando ele se lembrou dela, ele ficou mais calmo e sua febre passou. 2 dias atrás, ela fez uma pausa. Só fazia 2 dias? Parecia uma vida inteira. Suspirando, ela continuou. Ele presenteou meu pai com um cajado, dizendo a ele que o cajado tinha sido dado a ele por uma deusa, embora ele não soubesse o nome dela. Meu pai olhou para este cajado. Lua Dourado levantou e ordenou que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa. Nada aconteceu. Ele jogou o cajado de volta para Vendaval, dizendo-lhe que era uma farsa e ordenou que o povo o apedrejasse até a morte, como punição por sua blasfêmia. O rosto de Lua Dourada ficou mais pálido enquanto ela falava. O rosto de Vendaval continuava impassível e triste. A tribo prendeu Vendaval e o arrastou para o Muro das Lamentações. Ela disse, falando pouca coisa mais alto que um sussurro. Eles começaram a jogar pedras. Ele olhou para mim com tanto amor e gritou, dizendo que nem mesmo a morte nos separaria. Eu não conseguia suportar a ideia de viver minha vida sozinha, sem ele. Eu corri para ele. As pedras nos acertaram. Lua Dourada colocou a mão sobre a testa, franzindo o rosto, lembrando a dor. E a atenção de Tannis foi chamada por uma nova cicatriz serrilhada em sua pele morena. Houve um clarão ofuscante. Quando Vendaval e eu pudemos ver de novo, nós estávamos em pé na estrada fora de Solace. O cajado tinha um brilho azul. Depois sua luz diminuiu e se apagou, até ficar do jeito que você o vê agora. Foi aí que nós decidimos ir a Raven e perguntar sobre o cajado aos homens sábios do templo. Vendaval? Tannis perguntou incomodado. O que é que você lembra dessa cidade destruída? Onde ela era? Vendaval não respondeu. Ele olhou para Tannis com o canto de seus olhos escuros e era óbvio que seus olhos tinham estado bem distantes. Depois ele fixou os olhos nas árvores frondosas. Tannis meio-elfo, ele disse finalmente. É esse seu nome?
Entre os humanos é assim que sou chamado, Tanis respondeu. Meu nome élfico é longo e difícil de ser pronunciado por humanos. Vendaval franziu a testa. Por que é, ele perguntou, que você é chamado meio elfo e não meio humano? A pergunta atingiu Tanis como um soco. Ele quase podia se ver estendido na poeira do chão e teve que se esforçar para parar e engolir uma resposta mal educada. Ele sabia que Vendaval estava fazendo essa pergunta por uma razão. Ela não tinha a intenção de insultar, era um teste, Tanis percebeu. Ele escolheu suas palavras cuidadosamente. De acordo com os humanos, meio elfo é parte de um ser completo. Meio homem é um aleijado. Vendaval refletiu sobre a resposta. Por fim, acenou abruptamente com a cabeça e respondeu à pergunta de Tanis. Eu vaguei durante muitos anos, ele respondeu. Muitas vezes eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. Eu segui o sol, as luas e as estrelas. Minha última jornada é como um sonho sombrio. Ele escalou por um momento. Quando recomeçou, era como se estivesse falando de algum lugar bem distante. Era uma cidade que já foi linda, com prédios brancos sustentados por altas colunas de mármore. Mas agora, parece que uma mão enorme levantou a cidade e a jogou montanha abaixo. A cidade é agora muito velha e muito maligna. Morte em asas negras, Tanis disse suavemente. Ela se levanta como uma deusa da escuridão. Suas criaturas a adoravam, gritando e uivando. O rosto do homem das planícies empalideceu sob sua pele queimada pelo sol. Ele estava suando no ar frio da manhã. Eu não consigo falar mais sobre isso. Lua Dourada colocou sua mão no braço dele e a tensão no rosto dele desapareceu. E no meio desse horror veio uma mulher que lhe deu o cajado? Tanis continuou. Ela me curou, Vendaval disse de maneira simples. Eu estava morrendo. Tanis olhou intensamente para o cajado que Lua Dourada segurava em sua mão. Era um cajado comum que ele nunca teria percebido até sua atenção ser chamada para ele. Havia um adereço estranho entalhado no topo do cajado e penas daquelas que os bárbaros admiram, amarradas em volta dele. Além disso, ele tinha visto um brilho azul. Ele tinha sentido seus poderes curativos. Seria ele um presente dos deuses antigos que vinham ajudá-los na hora que eles precisavam? Ou seria maligno? O que é que ele sabia sobre esses bárbaros? Tanis pensou sobre a afirmação de Raistlin, de que o cajado só poderia ser tocado por pessoas puras de coração. Ele balançou a cabeça. Soava bem. Ele queria acreditar nisso. Tanis, perdido em pensamentos, sentiu Lua Dourada tocar seu braço. Ele olhou para cima e viu Sturm e Caramon fazendo sinais. O meio-elfo, de repente, percebeu que ele e o Homem das Planícies tinham ficado bem atrás dos outros. Ele disparou a correr. O que é? Sturm apontou. Nosso batedor está voltando, ele disse bem seco. Taslerhoff vinha correndo pela estrada na direção deles. Ele acenou com o braço 3 vezes. Para a mata, Tanis ordenou. O grupo saiu apressadamente da estrada e mergulhou entre os arbustos e árvores que cresciam ao longo do lado sul. Todos, exceto Sturm. Vamos! Tanis colocou a mão no braço do cavaleiro. Sturm se afastou do meio-elfo. Eu não vou me esconder numa vala, o cavaleiro afirmou friamente. Sturm! Tanis começou, lutando para controlar a raiva que crescia. Ele segurou palavras amargas que não ajudariam em nada e poderiam causar um dano irreparável. Ao invés disso, ele se afastou do cavaleiro com os lábios comprimidos e esperou pelo Kender com um sorriso irritado. Taz veio correndo, bolsas e mochilas balançando como loucas enquanto ele corria. Clérigos! Ele respirou fundo. Um grupo de clérigos, 8. Sturm fungou. Eu pensei que fosse no mínimo um batalhão de guardas goblins. Eu acho que nós podemos cuidar de um grupo de clérigos. Não sei não, Taslerhoff disse em dúvida. Eu já vi clérigos de todas as partes de Krynn e nunca tinha visto nenhum como estes. Ele olhou para a estrada, apreensivo, depois levantou os olhos para Tanis, com uma seriedade que não era comum em seus olhos castanhos. Você se lembra do que Tika disse sobre os homens estranhos em Solace reunidos com Rederic? Como eles eram encapuzados e vestiam roubos pesados? Bem, isso descreve esses clérigos, com precisão. E Tanis, eles me deram uma sensação tenebrosa. O Kender tremia. Eles vão aparecer dentro de alguns minutos. Tanis olhou para Sturm. O cavaleiro ergueu as sobrancelhas. Ambos sabiam que os Kenders não sentiam medo, mas mesmo assim eram extremamente sensíveis à natureza de outras criaturas. Tanis não conseguiu se lembrar de algum momento no qual a visão de qualquer ser em Krynn tivesse dado a Taz uma sensação tenebrosa, e ele já tinha estado com o Kender em alguns lugares ruins. Lá vem eles, Tanis disse repentinamente.
Ele, Sturm e Taz se voltaram para a sombra das árvores à esquerda, observando enquanto os clérigos faziam lentamente uma curva na estrada. Eles estavam muito longe para que o meio-elfo pudesse descobrir muita coisa sobre eles, exceto que eles estavam se movendo bem devagar, puxando um grande carrinho de mão atrás deles. Talvez você devesse falar com eles, Sturm, Tannis disse suavemente. Nós precisamos de informação sobre a estrada daqui para frente, mas tenha cuidado, meu amigo. Eu terei cuidado, Sturm disse sorrindo. Não tenho intenção de jogar minha vida fora sem necessidade. O cavaleiro segurou o braço de Tannis por um instante, numa retratação silenciosa. Depois, baixou a mão para soltar a espada em sua bainha antiga. Ele foi para o outro lado da estrada e ficou encostado contra uma cerca de madeira quebrada, com a cabeça baixada, como se estivesse descansando. Tannis ficou parado, indeciso por um momento. Depois, virou-se e se enfiou na mata. Tazlehoff seguiu logo atrás dele. O que é isso? Caramon reclamou quando Tannis e Taz apareceram. O grande guerreiro mudou seu cinturão de armas de lugar, fazendo com que seu arsenal chacoalhasse e produzisse um som alto de metal batendo. O resto dos companheiros estava agrupado, escondidos atrás de uma grossa massa de vegetação, mas ainda capazes de ter uma clara visão da estrada. Psiu! Tannis se ajoelhou entre Caramon e Vendaval, que estavam agachados no meio do mato, a menos de 1 metro à esquerda de Tannis. Clérigos, ele sussurrou. Um grupo deles vindo pela estrada. Sturm vai fazer algumas perguntas a eles. Clérigos. Caramon falou com sarcasmo e se acomodou confortavelmente sobre os calcanhares, mas Raistlin movia-se com impaciência. Clérigos, ele sussurrou pensativo. Eu não gosto disso. O que você quer dizer? Perguntou Tannis. Raistlin deu uma olhada para o meio-elfo, a cabeça escondida na sombra escura de seu capuz. Tudo que Tannis podiam ver eram os olhos dourados em forma de ampulheta do mago, 2 riscos estreitos de astúcia e inteligência. Clérigos estranhos, Raistlin falou com uma paciência elaborada, como alguém que fala com uma criança. O cajado tem poderes clericais de cura, poderes que não são vistos em Krynn desde o cataclismo. Caramon e eu vimos alguns destes homens com manto e capuz em Solace. Você não acha estranho, meu amigo, que esses clérigos e este cajado tenham aparecido no mesmo lugar ao mesmo tempo, quando nenhum deles havia sido visto antes? Talvez este cajado seja realmente deles, por direito. Tannis olhou para a lua dourada. O rosto dela estava coberto de preocupação. Com certeza ela deve estar pensando a mesma coisa. Ele olhou de volta para a estrada. As figuras de manto vinham puxando o carrinho a passo de tartaruga. Sturm sentou na cerca, acariciando os bigodes. Os companheiros esperavam em silêncio. Nuvens escuras se agrupavam acima de suas cabeças. O céu ficou cinza e logo a água começou a pingar através dos galhos das árvores. Olha aí, está chovendo, Flint resmungou. Não é suficiente eu ter de me agachar no mato como um sapo. Agora vou ficar molhado até a alma. Tannis olhou para o anão. Flint resmungou e ficou quieto. Em pouco tempo, a única coisa que os companheiros conseguiam ouvir era a chuva pingando contra as folhas já molhadas e batendo ritmicamente nos elmos escudos. Era uma chuva fria e contínua, daquele tipo que penetra o manto mais grosso. Ela escorregava pelo elmo de dragão de Caramon e pingava em seu pescoço. Raistlin começou a tremer e tossir, cobrindo a boca com a mão para abafar o som, quando todos olharam para ele assustados. Tannis olhou para a estrada. Como Taz, ele nunca tinha visto algo que se pudesse comparar com esses clérigos em seus 100 anos de vida em Krynn. Eles eram altos, cerca de 1,80 m de altura. Roupões longos embrulhavam seus corpos e mantos com capuz cobriam os roupões. Até mesmo os pés e as mãos estavam cobertos por panos, como bandagens cobrindo feridas leprosas. Enquanto se aproximava de Sturm, eles olharam em volta cautelosamente. Um deles olhou diretamente para o trecho de vegetação onde os companheiros estavam escondidos. Eles podiam ver apenas olhos escuros brilhando por uma pequena abertura no pano. Salve, cavaleiro de Solâmia! O clérigo-chefe disse na língua comum. Sua voz era oca, algumas consoantes mal pronunciadas, uma voz não humana. Tannis gelou. Saudações, irmãos! Sturm respondeu, também em comum. Viajei muitos quilômetros hoje e vocês são os primeiros viajantes que encontro. Tenho ouvido boatos estranhos e procuro informações sobre a estrada adiante. De onde vocês vêm? Nós somos do leste, o clérigo respondeu. Mas hoje nós viajamos de Haven. Está um dia muito frio para viajar, cavaleiro. Talvez seja por isso que a estrada está vazia. Nós mesmos não viajaríamos hoje, não fosse por motivo de necessidade.
Nós não passamos por você na estrada, então você deve estar vindo de Solace, senhor cavaleiro. Sturm concordou com a cabeça. Vários dos clérigos que estavam em pé atrás do carrinho, com capuzes em seus rostos, começaram a se entreolhar e sussurrar. O clérigo-chefe falou com eles numa língua gutural muito estranha. Tanis olhou para seus companheiros. Taslerhoff balançou a cabeça. O mesmo aconteceu com o resto. Nenhum deles a tinha escutado antes. O clérigo voltou a falar comum. Estou curioso para saber dos boatos dos quais você fala, cavaleiro. Ouvi conversas sobre exércitos ao norte, Sturm respondeu. Estou viajando naquela direção, para minha terra natal, Solâmia. Eu não gostaria de me ver no meio de uma guerra para a qual não fui convidado. Nós não ouvimos esses boatos, o clérigo respondeu. Até onde nós sabemos, a estrada em direção ao norte está limpa. Ah, é isso que dá. Dar ouvidos a companheiros bêbados. Sturm encolheu os ombros. Mas qual é a necessidade que leva os irmãos a viajarem com um tempo tão ruim? Nós buscamos o cajado, o clérigo respondeu de imediato. Um cajado de cristal azul. Nós ouvimos dizer que ele foi visto em Solace. Você sabe alguma coisa a respeito? Sim, Sturm respondeu. Eu ouvi falar desse cajado em Solace, dos mesmos companheiros que me falaram sobre os exércitos ao norte. Devo acreditar nessas histórias ou não? Isso pareceu confundir o clérigo por um momento. Ele olhou à sua volta, sem ter certeza de como reagir. Diga-me, disse Sturm reclinando-se na cerca, por que é que vocês procuram um cajado de cristal azul? Certamente, um simples de madeira teria melhor serventia a vocês, cavaleiros clericais. Trata-se de um cajado sagrado de cura, o clérigo respondeu com voz grave. Um de nossos irmãos está gravemente doente e morrerá sem o toque abençoado dessa relíquia sagrada. Cura? Sturm ergueu as sobrancelhas. Um cajado sagrado de cura seria de grande valor. Como vocês não sabem onde colocaram um objeto tão raro e maravilhoso? Não é que não saibamos onde o colocamos, o clérigo disse. Tanis viu as mãos do homem se apertarem de raiva. Ele foi roubado de nossa ordem. Nós seguimos o ladrão até uma vila bárbara nas planícies. Depois, perdemos a pista dele, mas correm boatos de acontecimentos estranhos em Solace. Por isso estamos indo para lá. Ele gesticulou para a parte de trás do carrinho. Esta viagem monótona não é nada mais do que um pequeno sacrifício para nós, quando comparado à agonia e dor que nossos irmãos estão sentindo. Temo não poder ajudá-los, Sturm começou a falar. Eu posso lhe ajudar, gritou uma bela voz do lado de Tanis. Ele tentou segurá-la, mas era tarde demais. Lua Dourada tinha se levantado da vegetação e caminhava com determinação para a estrada, empurrando para os lados galhos de árvores e arbustos espinhentos. Vendaval levantou-se de uma só vez e começou a andar atrás dela. Lua Dourada? Tanis se arriscou num sussurro penetrante. Eu tenho de saber, foi tudo que ela disse. Os clérigos, ouvindo a voz de Lua Dourada, se entreolharam, acenando com o capuz em suas cabeças. Tanis sentiu o cheiro de confusão, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Caramon também se levantou. O povo da planície não vai me deixar numa vala enquanto eles se divertem, Caramon afirmou, enfiando-se na mata atrás de Vendaval. Todo mundo ficou louco? Tanis grunhiu. Ele agarrou Taslerhoff pela gola da camisa, arrastando o Kender de volta, pois ele estava pronto para sair alegremente atrás de Caramon. Flint, fique de olho no Kender. Raistlin, não precisa se preocupar comigo, Tanis, o mago sussurrou. Eu não tenho nenhuma intenção de ir até lá. Certo. Bem, fique aqui. Tanis levantou-se e começou a andar lentamente para a frente, e uma sensação tenebrosa se abateu sobre ele.